Aí eu fui aos 22 anos para a Índia, e aí lá eu me tornei um renunciante, né? Porque tem todo um processo de noviciado primeiro, até se tornar um monge de fato, né? Então, Sim. como E eu você fica quanto tempo lá? Você ficou quanto tempo na Índia? fiquei 10 anos. 10 5 anos anos. na Índia e 5 anos no Nepal, né? Nossa. E aí, nesse tempo de noviciado, tu vai sentindo, tu vai vendo como é que é Uhum. e tal, tu segue as regras do mosteiro, né? Mas tu ainda tem um tempo para decidir se tornar de fato um monge, assim, né? E Uhum. aí, lá eu conheci o meu mestre, que me ordenou como lama, né? Que é a Sua Santidade Gyan Drupa, que é o chefe, a autoridade máxima de uma das principais linhagens do budismo dos Himalaias, que é a linhagem Aham. Drupa, né? E era um mestre que eu tinha sonhado aqui, porque quando o Chakdu Rinpoche faleceu no Brasil, eu já tinha conversado com ele para ele me enviar para a Índia como monge. Ele em vida, eu tinha conversado, pedido para ele. E ele disse que Uhum. ia me encaminhar, e citou o nome dos mosteiros que eu podia ir e tal. Depois que ele faleceu aqui no Brasil, Uhum. eu decidi ir, e aí quem me ajudou foi o filho dele, né, Tukudjigme Rinpoche. E aí o Tukudjigme me encaminhou para um mosteiro na Índia. Uhum. E aí lá eu estava sentindo. Só que no quarto ano lá, eu lembrei de um sonho que eu tive em retiro no Brasil, aonde eu vi a imagem de alguns mosteiros e ouvi alguns nomes de alguns mestres, né? Uhum. E aí eu conheci um jovem Tuco, que é uma reencarnação de um mestre budista, né? Ele devia ter os seus 26 anos na época. Eu conheci lá na Índia, enquanto eu já estava vivendo Uhum. dentro do mosteiro. E aí ele perguntou: nossa, tudo Brasil, praia, surf, biquíni, e sabe? Tudo esse tipo de coisa. O que tu veio fazer aqui na Índia nessa idade? Eu jovenzinho, 22, 23 anos de idade. Ele queria Uhum. entender a realidade daquilo, ele não estava compreendendo, né? Uhum. Por que eu deixei tudo isso? E aí eu expliquei minha vida para ele, expliquei esse sonho que eu tive. Eu disse: olha, Uhum. eu tive esse sonho, foi muito intenso, eu tinha que chegar aqui para ver sobre isso, né? No sonho apareceu um dos mosteiros principais da linhagem Drupa, que é em Ladakh, que é o mosteiro de Remes, e Uhum. apareceu o nome de quem fundou o mosteiro de Remes em Ladakh, que é Taksan Repa, e nesse sonho também apareceu Sua Santidade Gandrupa, mas eu não sabia que era ele, mas apareceu ele, né? Sim. E aí eu contando isso para ele, os olhos dele lacrimejaram, ele disse: você precisa conhecer o meu mestre. E eu disse: quem é o seu mestre? Sua Santidade Gandrupa. Esse mosteiro, ele é coordenado por ele. Esse mosteiro do seu sonho, você precisa conhecer ele. Uhum. Aí, me ajuda? Ele disse: claro, eu te ajudo a conhecer ele. E assim eu fui conhecer ele. Quando eu conheci ele, foi uma coisa assim cara, você é a pessoa dos meus sonhos, né? Então eu quero ser seu aluno. E aí eu falei Ah, para que ele legal. que eu já estava muito tempo atrás dele, né? Tinha se passado Uhum. já 5 anos desse sonho Nossa. e que eu tinha demorado isso para reencontrar ele e que se eu podia seguir ele a partir dali. E ele disse: sim, Uhum. muito bem-vindo, deu um sorrisão. E a partir dali eu comecei a fazer retiros. Aí eu fiz retiros no estilo tradicional, Uhum. né, dos yogis dos Himalaias, que a gente faz em cavernas, né? Então, caverna na montanha. Eu fiz vários retiros, é muito incrível fazer isso. E depois Nossa. de um tempo, de alguns anos, uns 3 anos e meio, mais ou menos, de treinamento com ele pediu para mim, na época, voltar eu tinha vindo visitar o Brasil, no meu quarto ano na Índia. Uhum. Aí ele disse que quando eu voltasse, que seria legal morar próximo dele, para ele me passar as instruções e também para mim continuar estudando a língua tibetana. Uhum. Porque tem ensinamentos, ele disse que ele não sabia dar inglês, o inglês dele não era suficiente para passar alguns ensinamentos para mim. Então ele Uhum. disse: vem para o Nepal, ele morava no Nepal, arranje alguma instituição onde você possa continuar estudando a língua tibetana e vai fazendo os retiros e eu vou te passando as instruções. E aí foi isso que eu fiz, eu fiquei 5 anos na Índia, aí fui para o Nossa. Nepal ficar próximo dele, aí me graduei como tradutor e intérprete numa instituição renomada, que é o Ranju Yeshe Institute, que faz Uhum. parte, um setor da Kathmandu University, da Universidade de Kathmandu, Uhum. no Nepal. E aí lá tinha férias todos os anos, 4 meses por ano que eu fazia retiros, né? Eu ia para a caverna e Caramba. fazia os retiros seguindo as instruções de Sua Santidade Sim. Galandrupa. E aí no E final desse treinamento, quando eu concluí a minha graduação de tradutor e intérprete, ele disse: o Brasil está precisando de ti. Aí eu estava numa ideia naquela época, de me uhum. dedicar minha vida a retiro, porque eu já tinha
concluído minha graduação, tinha feito o que ele pediu, que era aprender a língua tibetana para ele poder me passar as Uhum. instruções. E aí, na minha tradição, a gente tem retiros de no mínimo 6 anos, né. 6, 9, 12 anos e às vezes a vida inteira, né. E eu queria fazer esse no mínimo de 6 anos, né. Uhum. E aí eu cheguei para ele e ele disse: "Tu vai fazer o teu retiro no Brasil, mas um retiro um pouco diferente, né. Você vai ser ordenado um lama, vai ser apontado, não, graduado é a forma como ele coloca também, às vezes Uhum. em inglês, né, Uhum. graduação, assim. E aí você vai voltar para o Brasil e vai ensinar meditação", né. E assim Caramba. foi, assim eu fiz e assim eu tô até Perfeito. hoje. Aí depois do Brasil, aí, enfim, quando eu voltei para o Brasil, como eu não tinha eu estava seguindo um treinamento de noviço, né, de monge Sim. noviço para ver se eu ia querer ser monge. E aí um pouco antes de ele me mandar de volta para o Brasil, eu fui pedir para ele, né, se ele poderia me encaminhar como monge, né. Mas eu confesso, eu não disse para ele, mas eu confesso que eu ainda estava na dúvida, né. Uhum. Mas o estilo de vida potencializava a minha trajetória ali, né, então eu pedi Aham. para ele e pra ver o que que ele ia dizer. E ele sorriu e não me disse nada. Ele só sorriu Nossa, e não disse nada. E aí me ordenou como lama, me graduou como lama, me mandou para o que Brasil, legal. e aí no Brasil eu me vi em condições onde não tinha mosteiro, não tinha onde eu ficar Aham. seguindo aquele mesmo estilo de vida. Quando eu tinha que locomover ou pegar Uber ou ônibus ou ir na padaria, no supermercado comprar coisas, não tinha carteirinha de monge, assim, tipo: Uhum. "Você pode me doar?", Não funciona assim no Brasil. né. Eu me sentia muito sozinho, porque o estilo monástico Sim. não tinha nenhum monge para me acompanhar, então Aham. toda as pessoas que também aprendiam comigo, toda a minha rede de amigos, pessoas laicas, Sim, né, então eu me sentia muito sozinho, e aí eu pedi permissão para o meu mestre para ver se eu podia seguir uma vida como laico, né, enquanto sim. professor de meditação, enquanto lama, mas como laico. Maravilha. E ele na hora, assim, ele sem titubear, ele disse: "Claro, né, é Aham. completamente possível". E ainda deu um sorriso, como se aquilo fosse o Aham. meu caminho, assim, sabe. Que bacana. E aí eu Ô segui, aí tive filho, aí a vida andou.